Eu sou uma mulher muito caseira, né? Muito doméstica, mas com todo o lado intelectual, né? De fala, de pesquisas, de estudo, de interesse, né? Normalmente me interesso pelas coisas boas, né? Tanto no âmbito do raciocínio, do intelecto, gosto de ver uma pessoa falando coisas lógicas, coisas inteligentes, né? E não subestimando a gente, né? Então, assim, eu entendo a lógica racional. Eu entendo a lógica racional. Fugiu da lógica racional, eu acho esquisita a fala. Entendo que é ilógico, irracional. Não confere com a verdade. Tem algum esquema criminoso por detrás disso. A pessoa que fala coisas ilógicas, né? Você vê uma prostituta, um exemplo, né? Eu trato muito desse assunto. Você vê uma prostituta falando de família, de casamento, é uma coisa ilógica, né? Agora vamos ver qual é a trama criminosa por detrás disso. Os interesses, que não justifica. Ela tem que estar na rotatividade, a coisa que ela menos quer é o casamento para ela e para os outros, né? Porque quanto mais homens solteiros, mal casados, mal resolvidos sentimentalmente, melhor para prostituta e cafetão, isso é óbvio. Né? Porque você tem os primeiros anos de casamento, isso aí pode durar 10, 15 anos de empolgação no casamento. Pode, lógico que sim. Depois fica aquela coisa mais costumeira, mas mantendo-se sempre pelo amor, né? Mútuo. Então, a vontade de estar perto, a vontade de querer estar perto, isso não acaba nunca. E aí está estipulado o casamento. É isso aí que é o casamento. É a vontade do homem estar com a mulher diariamente e a vontade dela de estar com ele, de construir patrimônio, de ajudar ele. Poxa, ele está trabalhando, então vou ver o que eu posso fazer aqui em casa para ajudar ele. E ela está em casa, vou ver o que eu posso fazer aqui no meu trabalho para ajudar ela. Ela quer ir no salão, quer comprar uma roupa, algumas coisas que agradam ela e deixa eu trabalhar aqui para ajudar. Então, assim, uma colaboração mútua, né? Mas isso aí flui do amor, né? Quando você tem um filho, eu sou mãe, você tem um filho, aí você fala, poxa, ele veio de mim, eu amo essa criança, então vou fazer tudo por ele, vou cuidar bem, vou higienizar, vou arrumar a casa, vou lavar roupa, vou fazer comida. Você começa a desencadear, sabe? Atitudes, né? A princípio eu só amei o meu filho, né? Eu só amo meu filho, mas há um desencadeamento, né, de preocupações, aí começa a desencadear preocupações, pensamentos, né, com relação ao futuro, que eu posso fazer para ajudar e a desenvolver a vida dele, e os cuidados domésticos pertinentes à mãe, né? Aí eu tinha minha mãe, que já era avó, e também desenvolveu assim, esses desencadeamentos, eles surgem do amor, né? Você ama seu filho, então você faz tudo por seu filho. Aí você ama seu marido, eu encontro um homem que eu gosto de fato, e ele gosta de mim, eu vou fazer tudo também por ele, e ele também por mim. Quer dizer, o amor é um verbo, né? A de ação, né? O verbo se fez carne, né? Não é assim? É ação mesmo, né? Por isso que Cristo disse logo, olha, aquele que me diz que me ama e comete prostituição, não me ama. Não. Aquele que cumpre os meus mandamentos, esse me ama. Esse me ama de verdade. O que cumpre, o que está ali nas leis, nas ordenanças. Ele aboliu as leis? Não, ele disse que não veio nem abolir a lei, nem os profetas. Repaginou algumas coisas, acrescentou dogmas, modificou dogmas bíblicos, ele fez, mas ele manteve tudo. O que ele modificou para pior, para os pecadores, né? É o caso do adultério, é um caso prático. O adultério no Antigo Testamento, você tinha homem casado, tinha que, para adulterar, tinha que ter o ato sexual, a penetração na vagina. Ele tinha, para ele cometer o adultério. Pô, ele achou bonita a mulher, achou ela deslumbrante, incrível, né? Sei lá como eles falam.
achou, gostou da mulher, mas não tinha implicação nenhuma para o adultério. Antes de Cristo, não. Até desejar ela, gostar dela, pensar em fazer uma préviazinha mental, né? Uma prévia mental mínima, que a mais da mínima já é doença, que são as fantasias sexuais, isso é doença, não apoio isso. Mas uma prévia mental, né, que ele criou ali naquele momento de pecado, né? Então, ele não pecou, nem foi um momento pecaminoso, porque aí Cristo é que veio e falou que ele não veio abolir nem os profetas e nem a lei, né? E disse que na lei o homem precisava ter o ato sexual, ou seja, a penetração na vagina, para ser caracterizado o adultério. Mas Cristo disse: eu tão somente digo que, se tão somente pensar, fantasias sexuais, eu estou acrescentando para vocês entenderem, se tão somente você pensar, já cometeu o adultério. Aquela condenação que está lá em Apocalipse 21:8, que é a última palavra de Deus para os adúlteros e prostitutas, está lá em Apocalipse 21:8, né? Eu divulguei muito essa palavra, muita coisa, que pouco se falava dela, em nenhuma igreja se falava dela, nenhuma. Fui vários congressos. Eu comecei a achar estranha a pregação. Fui várias palestras e tudo mais. O meu filho cresceu num ambiente religioso, evangélico. Parte católica nos primeiros anos da vida dele e depois só evangélico. E aí eu observei que não se falava de prostituição. E eu parei para ponderar, né? Que minha família nunca gostou de prostituta, mas a gente nunca perseguiu nada, a gente só não queria contar, convívio, isso é um direito que a gente tem, né? Porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes, então é mais fácil uma prostituta corromper do que ela mesma se converteu ao evangelho, entendeu? Então a gente sempre evitou conversa com pessoas da marginalidade, da prostituição, cafetinagem. Essas pessoas nunca existiram pra gente, nunca existiram. A gente nunca teve amizade, nada, nunca conversamos sobre os assuntos que eu acredito que sejam peculiares a prostitutas e cafetões, né? Os assuntos são esses, o homem tal vai pagar tanto, e aí foram 3 horas de orgia, de bacanal, aí ficou mais caro, aí ele teve que pagar mais tanto, e aí bebeu, usou droga. Eu acredito que deva ser esses assuntos que rolam eu nunca tive esses assuntos, nunca conversei sobre essas coisas. Mas por isso que eu sempre friso bem, eu nunca conversei com prostituta, só descaracterizada de prostituta, né? Tentando me enganar como uma mulher de família, uma mulher honesta, aí sim. Mas eu acredito que os assuntos peculiares para eles devem ser horríveis, até no trato deles com o cliente já deve ser uma coisa bem chula. E nos 2 âmbitos nunca estive, não, nem como cliente, nem como prostituta, né? Não. Porque tem mulheres que compram garotos, essas coisas. Não, nunca conversei sobre essas coisas, entendeu? Então, assim, é uma realidade própria deles, né? Mas aí, voltando, eu estava lendo, meditando, né? Eu falei, minha família não gosta de prostituta, eu também não gosto de prostituta. E cafetão, pessoas horríveis. Mas eu notei que é um pecado muito grave, eu pregava com Apocalipse 21:8, a prostituição tá lá. E ninguém falava, né, da prostituição. Aí já fui para Paulo também disse algumas palavras também para condenar a prostituta. E ali a Bíblia toda, e fora os sinônimos, né, de coisas aberrantes, coisas horríveis, que a prostituta é sinônimo de tudo que não presta na Bíblia. A Bíblia logo invoca a pessoa da prostituta para ser sinônimo. Tem ela de fato, a pessoa dela de fato na Bíblia, e tem ela como sinônimo de tudo que não presta. Qualquer coisa que não presta, prostituta. Pois a prostituta Rede Globo, pronto. Eu já ofendi a Rede Globo, entendeu? Chamei ela de prostituta, que ela se prostitui. Não fui eu, foi João que chamou ela. Disse que é a emissora Globo, né? De João. Que se assenta sobre várias nações, ela está estabelecida em várias nações. É uma prostituta que se vende
com príncipes, presidentes, reis, aonde ela tiver, ela se vende. Ela é uma prostituta mesmo, a Rede Globo. E eu falei, ninguém prega sobre prostituição, né? Eu tava pensando nisso, falei... Aí fui me aprofundando na palavra, já li a Bíblia várias vezes, aí eu me aprofundando, sou realmente uma pessoa religiosa cristã, né? Sou de fato, de berço, nascedouro, tudo certinho de linhagem, de família santa, ninguém nunca se prostituiu, então sou bem nascida mesmo, né? Bem nascida, eu, meu filho, nós somos bem nascidos. E aí eu fiquei assim, aí fui me aprofundar na palavra, falei, nossa, mas isso aí é um demônio mesmo, essa prostituta é pior, porque eu já não gosto dela, mas lendo isso aqui é impossível, você até querer chegar perto de uma desgraça dessa, não sei no âmbito evangelístico, que você tem que evangelizar os pecadores, né, mas fora desse âmbito, foi o que Cristo fez, ele veio no âmbito evangelista, não é que ele gostava dos pecadores, ou até gostava no aspecto de querer salvar eles do pecado. Então, realmente, ele teve que ter esse tipo de contato. E eu, como evangelista que fui já há muitos anos, e sou até hoje, e sempre serei, você tem contato com a escória, né? Com a escória, você só mistura com a escória. Para você buscar as almas. Então, você vai pegar para prostituta, para cafetão, para essa gente aí, né? E foi o que Cristo fez, mas não quer dizer que nós que somos seguidores de Cristo temos que ficar no meio dessas pessoas. Você tem que sair daqui para um baile funk, nem pensar. Nunca entrei num baile funk, nunca botei na minha casa para cantar. Eu fui enganada pela MK, que começou a fazer funk gospel. Mas mesmo assim, ainda selecionei o que era menos ruim, né? Tinha um dancezinho remixado, mas muito poucos fiz uso desse ritmo no ambiente gospel, muito pouco mesmo. E aí você assim, sabe, você fica sem entender. Aí eu fui me aprofundar na Bíblia, ninguém falava de prostituição, ninguém falava. Aí eu falei com Deus assim, na oração, porque eu sou o Espírito da Verdade, então assim, me misturo com Deus, estou sempre ligada a Ele, como se fosse assim uma fusão, eu e Deus, então a gente se comunica bem. Aí eu falei assim com Deus, assim, falei, poxa, não tá exagerado demais não, como essa prostituta? Que eu li a tua palavra, e o negócio é isso tudo mesmo, porque eu não gosto de prostituta, minha família nunca gostou, falando com Deus, nunca gostei disso aí. Mas não tá exagerado não. Ele falou, eu vou te mostrar o que eles estão querendo fazer com você. Caramba! Hoje, se eu não gostava dessa desgraçada, ele me mostrou tudo que eles estavam tramando contra mim. Quando eu falei isso, ele falou que ele é Deus iracundo, né? Deus é irado. Quem conhece bem Deus é o povo de judeu. Aqui no Ocidente, ele é amor, ele perdoa, ele só quer fazer o bem. Tudo isso, ele é amor, ele perdoa, ele só quer fazer o bem, ele é isso aí mesmo. Mas ele é iracundo. Ele é irado, sabe? Ele se ira. Ele demora, ele tarda para irar, mas ele se ira. E aí ele fez o que ele fez no dilúvio, depois ele até se arrependeu. Falou, não vou destruir mais a humanidade. Tá aqui esse arco, porque eu não vou fazer mais isso. Que tem um arco-íris hoje no céu. Entendeu? Mas ele é iracundo. Então a gente, os judeus, todos nós, sabemos quem é Deus. Quem não sabe é esse pessoal do Ocidente, né? Não sabe. Alguns sim, mas a maioria não sabe. Aí eu falei assim, não tá de exagero, pois ele falou, mas não falei 2 vezes. Ele falou, vou te mostrar tudo o que eles estão tramando contra você. Vou mostrar. Aí me mostrou, eu vi tudo. Até os documentos, até vídeo, depois que saiu o negócio de fake que popularizou com Barack Obama, que fizeram ele falar umas coisas que ele não havia dito, né? A imagem dele perfeita. Eu vi os vídeos que eles fizeram, até eu maltratando meu filho. Máscula, cheia de músculo, uma coisa assim assustadora. Quando ele me mostrou tudo, Deus, eu falei, caramba. Aí senti na carne, né? Caramba, os filhos são assim mesmo. Eles são
Minha avó não gostava dele sem saber disso. Ela nunca foi atingida por prostituta cafetão, nunca. Um pouquinho que chamaram ela de negra. Pô, mas ela era preta, igual um tição. Não chegava a ser um tição, mas ela era preta mesmo, sabe? A avó, minha mãe eram pretas. E a mulher chamou ela de preta e o negócio ficou feio lá em casa. Não que a gente seja contra preta, mas do jeito que ela falou, né? E falei, nossa, vou dizer, é porque ela chegou casada com meu avô. E ela morava em Minas. E lá em Três Rios, todas davam em cima do meu avô. E tinha um monte de bastardo e tudo mais. Quando ela chegou de mala e cuia, e ainda com a minha bisavó, que ela chegou e tomou conta daquela fazenda toda, a uma negra da cidade foi lá na fazenda e entrou. E ela chegou diante do meu avô e disse, seu Manel, o senhor foi tão longe para buscar uma negra, quer dizer, ela era uma colônia de escravos, o que mais se tinha lá era negro. Se ele quisesse negro, ele tinha lá bastante. Mas ele foi em Minas para buscar uma negra, tinha tanta aqui, o tom foi esse. Tinha tanta negra aqui, o senhor sai daqui para pegar uma negra, para casar com uma negra, porque ele não casou com ninguém de Três Rios, ninguém. Aí foi quando ele se irou. Ele punhou a arma e disse de joelho diante dela, porque essa mulher aqui é uma santa. Peça perdão a ela agora pelo que você fez. Ah, Dona Maria, me perdoa, por favor, o que eu fiz com a senhora. Nunca mais ela foi ofendida na cidade, minha avó. Nunca mais. Todo mundo notou que ele era apaixonado, amava ela. Certo? Ela foi muito respeitada na cidade. Ali, a Dona Maria, a esposa de seu Manel. Ela foi muito respeitada na cidade. E até fora também. Entendeu? Então, aí foi quando Deus me mostrou tudo. Eu vi tudo, gente. Eu vi as documentações, eu vi eles falando, tramando o que eles iam fazer comigo e meu filho. Eu vi todas as tramas, cada coisa pior do que a outra. Eles pensaram em me sequestrar, me levar para uma clínica, para cortar, fazer uma cirurgia nas minhas partes íntimas e implantar um pênis, para caracterizar o lesbianismo que eles já estavam divulgando, que eu tive ato lésbico e já tem prostituta, é uma Cris que eu encontrei com essa miserável. Ela manifestou na minha frente com o demônio, na minha frente, dizendo que eu era lésbica, me descaracterizar como mulher de todas as formas, me descaracterizar como uma mulher de todas as formas, depois como uma mulher digna de todas as formas. Não ouvi nada, eles adequaram cada fala minha à prostituição. Eu posso falar, eu sou uma pessoa que gosta de ficar em casa, gosta de ficar fazendo comidas, né? Bolo, chocolate, pavê, salada de fruta, pudim. Eu não sou boa de pudim, não faço, mas faço outras coisas, vários sabores de bolos, sabe, eu gosto de fazer gelatina, um monte de coisa que eu faço dentro de casa, né? Então eu gosto de ficar em casa para ler, para estudar, escrever. Então eu consumo muita caneta, muito papel. E eu gosto de fazer doces, né? Muito doce, sou boa para fazer doces. Eles adequaram, porque comer, eu gosto de ficar em casa para comer, sempre usei esse termo, né? Mas eles adequaram para sexo. Eles pegaram meu vocabulário. Eu tenho o meu próprio vocabulário. Uma pessoa que me conhece sabe que eu já tenho o meu vocabulário de fala, né? Eu acrescento umas palavras novas, enfim, mas basicamente eu tenho o meu vocabulário construído e eles foi adequado cada fala a uma situação promíscua, ao uso de drogas. Eu falei, caramba, essa mente é satânica, eles são satânicos. E foi assim, eu entrei no fogo, vi tudo, né? Mas não me queimei, não houve nada comigo, nada. Mas eu vi tudo. E fiquei apavorada por tudo que vi na revelação. E tá tudo constatado. E eles estavam armando um cerco. Eles me cercaram com essas fraudes todas e depois eles foram comprimindo o cerco, né? E já tinha afastado toda a sociedade de mim. E sem que eu percebesse,
só eles se acumulavam e detinham conhecimento da minha pessoa. Eles me cercaram, muitos, a cidade toda, de prostituta e cafetão, eles me cercaram, de forma que qualquer pessoa que estivesse fora desse cerco, para saber quem eu sou, tinha que se comunicar com uma prostituta e um cafetão, para eles darem péssimas informações a meu respeito e da minha família. Ninguém tinha acesso a mim para saber quem eu sou, de fato. Quem me possibilitou foram as redes sociais. A quem eu sou muito grata a Deus, que essas coisas Deus permite que venham. Senão, eram as fotos que eles tinham feito de deepfake, e o grande perigo que ocorria aqui nessa cidade, isso pendurou isso por uns 5, 6 anos, de ameaças para a minha vida, que eles queriam me sequestrar, né? E adequar meu corpo a todas as fraudes que eles haviam dito, vício de droga, de álcool, isso é fácil. Começa dias, semanas, meses aplicando cocaína na veia da gente, a pessoa vicia. Então você diz, eu não sou viciada, mas tá ali com vício. E eles iam me modificar meu sexo. Eles queriam me tirar a caracterização de nascedouro de mulher, de qualquer forma. E como eu não tenho... Aí começaram a divulgar antes tudo. Tudo eles divulgaram antes. Aí o Espírito da Verdade me falou, eles estão divulgando isso porque eles vão adequar tudo isso no seu corpo. Eles pretendem te sequestrar da cidade para adequar ou fazer você desaparecer completamente, porque já tinha histórico de amnésia e deficiência mental, incapacidade intelectual. Foi assim, numa conversa com Deus, que ele me mostrou tudo o que eles fizeram contra a minha vida, pretendiam fazer. Eles só falaram e eles passaram esses anos todos só divulgando mentiras entre eles e os clientes deles de prostituição, e só criando fraudes, documentação, fotos, vídeos, só isso, fazendo documentação falsa. Esses anos todos eles só fizeram isso, passaram a vida só fazendo isso, só, viveram em minha função. Nada me atingiu, nada. A única coisa que me atingiu diretamente foram as duas únicas, que atrapalhou o meu desenvolvimento profissional e, consequentemente, financeiro, e relacionamento afetivo, porque eu sou mesmo heterossexual, né? E aí atrapalhou o meu relacionamento afetivo. Eu não construí amizades, talvez sejam três circunstâncias que eles criaram com essa trama dele, mas não puderam me tocar. Mas não é nada perto do que eles pretendiam fazer comigo, nada. E com meu filho, não é nada. Absolutamente nada. Porque amizade, eu faço boas amizades e relacionamento vou ter. E emprego, trabalho, estou sempre me preparando, sempre me capacitando intelectualmente. Não tem nenhum problema e assumo bem as posições profissionais. Então, não houve prejuízo na minha vida drástico. Digamos, houve, mas não drástico. De interrupção mesmo, não conseguiram. Uma coisa, eles viveram 30 anos em função mais de 30 anos, vivendo em função da minha pessoa. Só para me ridicularizar, caluniar e defamar e criar fraudes. E cada vez eles agariando mais comparsas, né? Mais pessoas envolvidas, que eles vão subornando, chantageando e vão acumulando o grupo, vai aumentando o grupo de pessoas contra a minha pessoa, a maioria muito paga, bem paga, para falar mentiras. E foi aí que eu vi que havia razão da minha avó, porque minha avó, sem sofrer tudo isso, não gostava de prostituta. Ela não podia ver uma prostituta, que ela detestava a prostituta. Eu suponho que ela já imaginava o que elas iam fazer contra a minha mãe e contra mim, né? Ela já sentia dentro dela. E eu digo a vocês, eu não gosto de prostituta, não confio em prostituta, não converso com elas, porque eu não tenho assunto com prostituta. A fala hipócrita dela não me interessa. Ela vai falar de família, vai falar de casamento, vai falar de relacionamento, de filhos, não me interessa, de trabalho honesto, porque a hipocrisia não é a realidade que ela vive, né? E também não vou comungar da fala dela, que ela saiu com um homem casado, saiu com isso, fez orgia bacanal. Isso pra mim não me interessa, isso não é assunto para conversar com ninguém.
decente e honesto, então, e equilibrado. Então, não tem conversa com prostituta nem cafetão. Não tem. Certo? Mas descobri assim, foi assim que as coisas começaram a serem publicadas por mim, porque à medida que eu descobri os planos deles e contra a minha pessoa inocente e justa, eu comecei a alertar a sociedade. Vocês estão contraindo matrimônio com prostituta, exportando prostituta para as outras nações, enganando os estrangeiros. As prostitutas do Brasil são extremamente criminosas. Está aqui o que elas pretendiam fazer comigo. Entendeu? E aí eu, como ser social, tenho essa obrigação de alertar as pessoas. E foi desse fórum íntimo que surgiu todas essas denúncias e explicações de tudo que eu já sabia e vivi tudo, e conheço bem a realidade humana. E aí eu passei a desenvolver os vídeos e alertar as pessoas, né? Para eles não fazerem mais vítimas. Porque eles são enganadores, dissimulados e falsos. Então eles enganam as pessoas, mas são muito articulados, muito. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Gostar de um rapaz na Europa, olha, tem uma prostituta aqui que já esteve lá com essa família e é casada lá, tá aqui tentando provar mentira contra mim. Veio da Europa. Da Europa, uma prostituta. Entendeu? Então, qualquer homem que você acessar, você vai trazer uma repercussão para sua vida. Talvez você não veja nitidamente como eu estou vendo, porque eu sou profetisa, mas eles vão se acumular ao seu redor sim. Porque todos os homens são trabalhadores e são de interesse do cafetão. E ele está encaixando as prostitutas com esses homens para ele pegar os bens desses homens. A vantagem é que não justifica um cafetão casar uma prostituta, né? Ele vive disso, né? Então é o que o golpe é muito maior. Ele vai ficar com, não é uma paga de prostituta, ele vai ficar com todos os bens dos homens através das prostitutas. É a pretensão dos cafetões. Então, em todas as nações, qualquer homem que você acessar no mundo, eles vão se reunir para tentar te prejudicar. Eles fizeram isso comigo, aí a prostituta tá aí. Veio da Europa para me cercar. E outra, trabalha com... Eles trabalham como um demônio mesmo, fica ao nosso derredor, quer ficar perto da gente. Aonde a gente tá, eles vão se colocar exatamente ali, o mais próximo possível de nós. O limite meu que eu estabeleci sempre foi a minha casa de afastamento deles. Mas eles, tudo que se aproxima de mim, eles buscaram. Se eu vou fazer um curso, eles vão lá e se matriculam, querem ficar na minha sala. Se eu estou numa igreja, eles vão para aquela igreja. Se eu vou morar num lugar, eles vão morar. Isso aí já é da potestade, do demônio. Porque eu não faço isso, eu quero distância de prostituta. Me diga onde tem muita prostituta que eu não vou naquele lugar. Não vou. Eu não saio de casa aqui em Niterói, não gosto da cidade. Só tem prostituta. A maioria. Acesso aos comércios que eu tenho necessidade só. Mais nada. Nunca frequentei nenhuma casa noturna, nada de divertimento aqui da cidade. Nada. Muito raramente, um restaurante, uma coisa com os meus pais, um namorado, mais meu filho, meu pai, minha mãe, mas raramente, certo? Mas é praça de alimentação, de shopping, quando eu tenho necessidade de comer alguma coisa, eu vou lá e acesso McDonald's, né? Ou um cinema. Eu não frequento nada nessa cidade, nada. Eu não vou casa de show, eu nem gosto das músicas brasileiras, nem gosto. Que a maioria são cantadas por prostituta, cafetão, e eu não gosto das músicas deles, sempre voltada para o sexo, promiscuidade, relacionamento, coisa que favoreça a prostituição, não tem nada de romantismo, eu não gosto. Então eu não frequento nada aqui em Niterói, tem pouquíssimo conhecimento aqui na cidade. Os que tiveram amigos falsos, que foi dos lugares que eu morei, o Ícaro, que já explanei bastante. Tem um amigo na cidade só, e meu filho e um neto. E eu aqui, entendeu? A cidade é dominada por eles, cafetão e prostituta. Dominada.
E aonde eu estou, eles querem estar perto de mim, colado. E eu quero distância dele, distância. O que eu pude distanciar mesmo na minha casa, né? Porque na minha casa eles não entram, eu não faço amizade com eles. E também não vou na casa deles, não.